Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. O calor específico do gelo é meio, 0,5 calorias por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em água líquida a 50 graus Celsius. Procure representar graficamente a curva de aquecimento correspondente ao processo. Olha, eu acho viável a gente começar representando graficamente a curva do aquecimento para depois calcular, porque daí a gente vai ter mais clareza no que está acontecendo, tá? Então, a curva do aquecimento é assim, ó. O eixo vertical, tá? Trata da temperatura em graus Celsius, né? Θ em graus Celsius. E a horizontal aqui trata da quantidade de calor em calorias, ok? Então, não necessariamente que aqui é o zero, mas vamos fazer aqui, ó, o menos 30 graus Celsius, tá? Então aqui eu tenho um gelo a menos 30 graus Celsius e eu vou começar a fornecer calor a esse gelo. O que vai acontecer? A temperatura do gelo vai subir até chegar a 0 graus Celsius. Quando o gelo chegar a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Ele vai começar a derreter. Tá? Considerando que o gelo, nesse caso aqui, está derretendo a 0 graus Celsius, tá? Porque se nós tivermos a uma altitude ou diferença de pressão, aí não é 0 graus Celsius. Então vamos considerar que a 0 graus Celsius esse gelo derrete, tá? E quando ele começa a derreter, ele ganha calor, mas não muda a temperatura dele. Ele continua... Não quis vir reto. Tá? Então... Ele não muda a temperatura até ele totalmente derreter. Depois que ele derreter, certo? Depois que ele derreter completamente, aí a temperatura começa a subir de novo até a água, que agora é água, chegar à temperatura de 50 graus Celsius. Tá? Então essa aqui é a curva do aquecimento que a gente diz. Tá? Tá demonstrando aqui que ele está ganhando calor. Tá? Ele está ganhando calor. E a temperatura está mudando. À medida que ele ganha calor, a temperatura muda. Quando chega a 0 graus, a temperatura não muda mais, mas ele continua ganhando calor. Tá? Quando derreteu tudo, aí começa a subir a temperatura à medida que ele ganha calor. Então, essa aqui é a curva do aquecimento. Tá? Graficamente, essa é a curva do aquecimento correspondente ao processo. Agora, o que a gente precisa fazer? É calcular a quantidade de calor necessária. Então, vão ser 3 quantidades de calor. Vou chamar aqui de quantidade 1, quantidade 2 e quantidade 3. Tá? A quantidade é daqui até aqui, a quantidade 2 é daqui até aqui, a quantidade 3 é daqui até aqui. Tá bom? Então eu primeiro preciso usar aqui formas. Então, quando muda a temperatura, então a quantidade de calor vai depender da massa, do calor específico e a variação da temperatura. E quando não muda a temperatura, que é quando está derretendo, a quantidade de calor vai depender da massa e do calor latente da substância que estiver mudando a temperatura. Então, Q1 é gelo, e gelo não derretendo, gelo subindo a temperatura. Tá? Então, a temperatura, para Q1 aqui, ó, vai ser o quê? A massa do gelo, que é 200 gramas, tá? Vezes o calor específico do gelo, que foi colocado aqui, ó, meia caloria por grama grau Celsius, então 0,5, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é o quê? Temperatura final, 0, menos a temperatura inicial, que é menos 30. Tá? Então, a quantidade de calor 1, necessária para elevar a temperatura de gelo de menos 30 a 0, vai ser o quê? 200 vezes meio, vou colocar em forma de fração, que é mais fácil. E menos vezes menos dá mais, 0 mais 30, 30. Tá? Então, 2 dividido por 100 por 200 dá 100. 100 vezes 30 dá 3.000 calorias. Tá? Essa é a quantidade para aquecer o gelo. A segunda quantidade é Q2, que é para derreter 200 gramas de gelo. Tá? Então, eu vou usar essa daqui, ó, 200 gramas de gelo, vezes o calor latente. Veja, para derreter gelo, eu preciso fornecer 80 calorias a cada grama de gelo. Tá? Então, esse é o calor latente de fusão. Para derreter o gelo, eu preciso fornecer 80 calorias de calor para cada grama de gelo derreter. Então, eu coloco aqui 80, né? Vou colocar as unidades, gramas. Aqui é graus Celsius.
né? Aqui é caloria por grama grau Celsius. Então a grama corta com aqui, caloria com aqui. Aqui eu não coloquei, mas aqui eu vou colocar. Ó. Caloria por grama, tá vendo? Então as 200 gramas corta, e vai ficar 20 vezes 80, vai dar 16.000 calorias, tá? Que é essa quantidade. E agora eu quero saber a quantidade de calor para aquecer a água, de 0 graus até 50 graus, tá? Porque a água, quando terminou de derreter todo o gelo, a água tem que subir a temperatura de 0 até 50. Então, quantas gramas de água? Os mesmos 200 gramas de gelo, tá? Gramas. Agora eu estou usando essa daqui, ó, porque não está havendo mudança de estado físico. Esse daqui é só aquecimento, tá? 200 gramas vezes o calor específico da água, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então aqui, 1 caloria por grama grau Celsius. Vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura da água foi de 0 até 50. Então ela ganhou 50 graus Celsius. Eu já vou colocar direto, em vez de fazer ó, o delta, né? Porque delta teta vai ser o quê? Teta final menos teta inicial. Tá? Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou colocar direto, porque ele está ganhando 50 graus Celsius. Então, vezes 50 graus Celsius. Tá vendo? Agora sim, grama com grama corta, graus Celsius com graus Celsius corta, e o resultado vai ser em calorias. Então, 200 vezes 50 dá 10.000. Oxa, faltou os zeros aqui. 10.000 calorias. Tá? 10.000 calorias. 2 vezes 5, 10. Mais 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, 10.000, tá? Então veja que interessante que para subir 30 graus Celsius, tá? É necessário só meia caloria por grama grau Celsius. O gelo é mais fácil esquentar gelo do que esquentar água. É o que essa diferença entre o calor específico do gelo e da água está dizendo, tá? Então apenas meia caloria eu esquento 1 grama de gelo de 1 grau Celsius. Agora a água não. Preciso de 1 caloria para esquentar 1 grama em 1 grau Celsius. Tá? Então, a quantidade de calor total, que é o que ele quer saber, qual a quantidade de calor necessária para todo esse processo, vai ser o quê? A quantidade de calor vai ser a soma disso tudo aqui. Então vai ser 16.000 mais 10.000, 26.000, mais 6.000, mais 3.000, 29.000 calorias. Certo? Então, se você tiver alguma dúvida, posta nos comentários, tá? Dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você conhece os vídeos aqui da playlist de termometria, mudança de estado físico, tá bom? É isso aí e até a próxima.